Ontem, vamos falar de cerimônia internacional do cinema. Ontem nós tivemos o Oscar 2022, uma festa de gala estrelas lá de Hollywood se reúnem para realmente entender quem foi bem, quem foi ruim na cena cinematográfica do ano. Dessa vez, não foi uma simples cerimônia de premiação para os melhores ali de Hollywood. Dessa vez, teve direito a barraco. Barraco, treta das feias. Da Beth. Olha o vídeo do tapa. A gente tem aqui o Will Smith se levanta e dá um tapa na cara, bem dado, daqueles mão cheia. Ó, extraiu 3 sisos do moço. Olha isso, do Chris Rock, o humorista que apresentava o prêmio, né, de melhor ator. Ele que estava ali naquele momento fazendo intercedendo para o que seria chamar quem seria o ganhador. Inclusive o Will Smith concorria nesse prêmio. E ele levou o Oscar de melhor ator, né? Conta primeiro, o que levou a tudo isso? Ao Will Smith sair da cadeira dele, andar até o Chris Rock e dar um tapa na cara. Então, o Chris Rock, na fala dele, soltou uma piadinha tanto quanto infeliz. O Chris Rock, depois a gente vai conversar com o Vinícius Lemos, ele vai saber explicar isso pra gente, me certificar disso ou não. Mas, se não me engano, foi ele que escreveu ou dirigiu aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Sim, é baseado na história da vida dele. Exatamente, aí. Pronto, Judite, é isso. E aí ele estava ali, como você disse, apresentando, né, o Oscar, e ele fez uma piadinha. A mulher do Will Smith, a Jada Smith, ela tá com a cabeça raspada. Isso porque ela tem uma doença, e a foto dela tá aí, ela tem uma doença autoimune que faz com que ela perca, né, causa queda de cabelo. Ela tem a doença alopecia, se não me engano. E ela estava lá ao lado dele. Na cerimônia. E o Chris Rock falou o seguinte, falou, olha, eu mal espero ver você interpretar Até o Limite da Honra. Até o Limite da Honra, para o pessoal entender, é um filme... É aquele filme com outra atriz. Com outra atriz, com a Demi Moore. Que vai pro exército, não era? Isso, ela interpreta uma tenente. E raspa a cabeça. E ele soltou, é como se a mulher do Will fosse também fosse interpretar essa personagem só porque ela estava careca, tá com a cabeça raspada. A gente tem esse trecho, a gente vai colocar para mostrar como é que foi o momento que ele fala isso e em seguida o Will levanta para dar esse tapa. Mas antes a gente quer convidar ele que é jornalista, trabalha aqui conosco e conhece muito de cinema. Vinícius Lemos. Seja bem-vindo, boa tarde, Vinícius, para comentar aqui com a gente essa situação, né, inusitada que aconteceu ontem lá em Hollywood, na premiação do Oscar 2022. Você já tinha visto algo assim, Vini? Não. Oi, Dan. Oi, Ana. Olá. Olha, E eu? Oi. Tudo bem? Obrigada. Está aqui. Você não tinha... A Judite, você não tinha me cumprimentado. Oi. Mas... não, então, pancadaria no Oscar eu ainda não tinha visto. Então, assim, foi inclusive bem inusitado no momento. Eu estava fazendo até uma live aqui a respeito. E o Will Smith subiu ao palco, me enfiou uma bolacha na cara do Chris Rock. E todo mundo estava achando até que fosse uma piada. Até o momento em que aquela coisa ficou muito... o Chris Rock ficou muito sem graça e aquela coisa se mostrou que realmente não foi nada combinado. E aí desandou a festa toda, ninguém quis saber mais de premiação, o pessoal queria saber o que tinha acontecido ali. Foi bizarro, assim. Olha isso, Vini. Aí depois, nesse momento que a gente está vendo aí, ele ainda falou, não tira o nome nome da minha mulher da sua boca, ainda soltou um palavrão, então assim... Foi pesado e nesse momento, na hora que ele faz essa observação, no primeiro momento o Will Smith e toda a plateia dá aquela risada, até talvez para entender o que ele tinha dito, né? E em instantes a câmera já mostra o Will Smith indo até ele no meio e dando uma bordoada. Voltou, sentou ao lado da esposa e começou a falar, a realmente dizer ali, ó, tire o nome da sua boca, tire o nome da minha mulher da sua boca. A gente tem esse trecho específico sobre o momento que ele senta e começa a xingar o Chris Rock. Olha só. O Chris Rock ali, naquele momento, né, ficou ele tava sem entender, né? Sem entender, e aí ele falou, não, eu vou sair daqui, né? Imagina essa cena...
eu nunca imaginei, porque a gente já viu algumas cenas inusitadas na premiação do Oscar, né, Vini? Mas tanto que, num primeiro momento, as pessoas que estavam ali não entenderam, não sabiam se aquilo era combinado ou não. Mas na hora que ele começou a xingar, parece que caiu a ficha de todo mundo, inclusive do Chris Rock, que aquilo era sério, né? Sim, porque naquele momento ali, quando o Chris Rock tomou a bordoada, talvez, quer dizer, é difícil a gente dizer isso, mas talvez ele até tenha imaginado, está sendo alguma coisa que o Will Smith está preparando para fazer uma graça. Então, ele fala assim, beleza, vou servir de escada aqui para piada. Mas não era nenhuma piada, ele não estava preparando uma piada e ele tomou a bordoada de mão cheia na cara do Will Smith, né? Então, assim, ninguém entendeu o que estava acontecendo. E ele, num primeiro momento, o Will Smith até deu uma risada meio sem graça, quando o Chris Rock fez a piada, só que a mulher dele, a Jada Pinkett Smith, na hora ela já virou o olho e não falou nada, não riu, ela expressou realmente que estava desgostosa com a piada, e logo em seguida o Will Smith foi lá, assim, é um negócio realmente inusitado que pode render quer dizer, o Oscar que o Will Smith ganhou, ele pode perder. Vamos ver o que a academia vai fazer daqui para frente, porque ontem mesmo ela soltou uma nota repudiando a violência, né? Uma nota tímida e tal, mas tá lá a nota repudiando violência. Foi o primeiro Oscar que o Will Smith ganhou na carreira, né? Nessa noite ele era realmente o favorito. Esse filme que o Will Smith fez, ele era realmente ali o mais cotado para receber pelo papel de melhor ator? Assim, muita gente era consenso que não era o melhor, mas era aquele momento que o ator que já foi indicado algumas vezes tem uma atuação premiável e é aquele momento dele. Ganhou tudo esse ano, Will Smith. E aí era a grande noite dele, porque essa é a festa, a maior festa de Oscar, de premiação, né, do cinema, e era o momento dele. Pronto, terminei a temporada de prêmios com tudo que eu podia na mão. E aí ele me faz isso, né? Mas era uma atuação que realmente o prêmio já era esperado. Inclusive eu comentei o seguinte, ele poderia... Lógico que a piada do Chris Rock foi terrível, foi uma piada completamente desnecessária. Mas o Will Smith sabia que ia ganhar o Oscar, ele estava de frente para o palco, isso dizia muita coisa. Ele podia simplesmente depois repudiar isso que o Chris Rock fez no discurso, mas não, ele saiu da cadeira dele e foi lá bater na cara do piadista ruim, né? Então... E Vini, você falou em discurso, no discurso do Will Smith, depois ele tentou se explicar de certa forma, né? Ele até falou do comportamento do personagem dele, que é um paizão, que também era um pouco agressivo, e nesse discurso ele pediu desculpa à academia, né? Até fez uma brincadeirinha, tomara que eles me chamem para as outras festas, mas ele não se desculpou para o Chris Rock, né? Não, ele não pediu desculpa pro Chris Rock. Até porque existe uma tretinha entre eles já de algum tempo. Se eu não me engano, em 2016 ou 2017, o Chris Rock fez uma piada porque existiu uma campanha de o Oscar tá muito branco, então tinha poucos negros, atores, diretoras e demais cargos serviços no cinema naquele Oscar. E a Jada Pinkett Smith falou que não iria ao Oscar. Chegando lá, o Chris Rock era o apresentador, ele já mandou a piada. A Jada Pinkett Smith não tá boicotando o Oscar? Beleza, ela não foi convidada, ela não está concorrendo a nada. Então, ele fez essa piada, então parece que já desde aquela época a coisa já não estava muito boa entre o casal, Will Smith, Jada Pinkett e o Chris Rock. Só que tanto é que o Will Smith pediu desculpa para a academia, como você disse, Ana, falando, olha, espero que eu seja convidado nos próximos anos, no ano que vem, enfim. Só que o Chris Rock não falou absolutamente nada. E o Chris Rock falou que também não vai prestar queixa, pelo menos nesse primeiro momento, a polícia lá de Los Angeles soltou uma nota falando que o Chris Rock falou que não vai botar uma queixa contra o Will Smith. Então, acho que vai ficar por aí, pelo menos nesse sentido. Quero saber o que a academia vai fazer. Nesse momento que ele fala, tomara que eu seja chamado novamente, né? E hoje a Ana estava falando, Vini também, sobre a possibilidade que existe dele perder esse prêmio. Que situação complicada, porque imagina, realmente, a partir do momento que você bate em alguém,
você na prática perdeu a razão. Aqueles gritos que ele deu sentado ali também, falar sobre o ato, repudiando esse ato no discurso, já seria suficiente. Por outro lado, eu não quero me colocar no lugar dele, porque eu não sei como seria ver alguém falando da minha esposa doente, da minha esposa com problemas de saúde, da minha família, tanto né? de gente rindo disso. E tem aquela história de que o humor, principalmente o humor stand-up, ele às vezes realmente passa muito da linha ali, a ponto de fazer chacotas com qualquer coisa e os humoristas se sentem meio que intocáveis. Claro que para isso existe processo, existe você retrucar com a mesma forma que é falar, mas é bem difícil, né, Vini, esse posicionamento. A discussão hoje foi certo o que o Will Smith fez, de ir lá e bater na cara dele, ou não? A minha opinião eu entendo quem fala, olha, eu fui lá e bati na cara dele, porque a sua reação, você vai responder por isso, eu não respondo por você. Mas na minha opinião, ele tinha todas as chances de retrucar o Chris Rock de uma maneira mais elegante e tão ferrenha quanto. Por quê? A reação da Jada Pinkett foi ao vivo. Foi uma reação ruim. Então a câmera pegou aquilo. E ele poderia ter reagido da mesma forma, naquele momento, deixando claro que a piada não foi boa. E depois, no discurso dele, ele poderia ter destruído o Chris Rock, porque as atenções eram dele e a noite era dele. Sabe, era um Oscar que, mais do que qualquer outro, estava telegrafado para ele. Então ele poderia ter feito isso. Pode ser que agora ele perca a estatueta que ele tanto queria. Pois é, era até isso que eu queria te perguntar. Você que entende muito, Vini, você acha que chega a esse ponto, tomar o troféu dele? Porque assim, foi meio sem noção ele chegar e bater no apresentador ali, mas o mérito de melhor ator ainda é dele. O voto é dele, né? Não tem jeito de mudar isso. Os votos todos são dele. Pelo menos os que levaram ele a vencer o Oscar. Agora, existe esse código de conduta que a academia leva muito a sério. Tanto é que imediatamente ela soltou uma nota, ainda que tímida, a respeito disso. E algumas pessoas lá dentro conversaram com alguns jornais americanos a respeito disso. Eu acho que existe essa possibilidade. É uma possibilidade grande? Aí eu já não sei. Porque ele pode simplesmente argumentar, fiz aquilo no momento de impulso pela minha família. E ele já teve o apoio de muita gente naquele momento. Ainda que o pessoal possa falar, olha, realmente não é a melhor atitude que você tem, que podia ter. Mas ele já teve o apoio de muita gente porque a piada foi infeliz. Foi, para dizer o mínimo, né, que a piada foi infeliz. Então, eu acho que existe a possibilidade, mas não acho que é uma coisa, realmente, nós agora vamos ver outra coisa inédita, que é uma pessoa perder o Oscar por violência. Não sei. É aquela história, tudo errado, né? Agradecer o Vinícius, obrigado, Vini, pela participação aqui. Entende muito de cinema, entende muito de filmes. É sempre bom receber você. Aquele abraço e até a próxima. Venenosa, a gente volta em instantes para mostrar mais notícia do mundo dos famosos. Um minutinho a gente volta. Fica aí. Não, tô até tonta.